Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Conexão Pop, o seu programa para ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos jovens. Eu sou Luma Montagil, aqui comigo tem Ana Vitória e Gabriele, que está de volta, viu, gente? Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um EP do Conexão Pop, gente. E me perdoem por não estar aqui no episódio passado. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Velho, você fez falta. Ai, Você fez fofo. falta. Ela tava chique, fia. Coletiva de imprensa. A gente tá evoluindo, não tá? A vendo? Ela tá vestida. Tem que não, no caso, tem que correr atrás dos corres, entendeu? Gostei. Gente, saímos agora aí do São Pedro de Itabuna. Gabi, como foi? Foi maravilhoso. Todos os dias, não foi? Menina, tô com sono acumulado até hoje, você acredita? Tô Você voltando a arrasou, rotear. Ai, amiga, obrigada. Eu tava falando isso com ela nesse instante que, velho, eu amei a cobertura que ela fez. Tava... E os looks, amei. Gostou? Ah! Tá bem blogueira. A gente tenta ser fashion, né? A gente tem que tentar. Mas eu adorei toda a experiência que eu vivi. Foi literalmente um aprendizado. Sem contar que eu conheci os artistas, que eu Sim. costumo escutar no dia a dia. E foi surreal pra mim. Eu Foi uma acho- experiência maravilhosa. Eu acho incrível porque você é extremamente competente e também é o seu curso, né? Você é da área de comunicação. Então, assim, foi uma oportunidade muito boa pra você, velho. Ai, eu muito fico boa. muito feliz. Incluindo esse assunto sobre o Itapedro, hoje nosso tema é quem eu sou sem o que eu faço. Gabi, ela faz qual a sua faculdade? Eu faço comunicação social. Comunicação. Ela esteve presente no Itapedro, trabalhando com a função dela. Gabi, você já se viu fazendo algo do que você não faz? Não. Eu também não. Na verdade, eu faço comunicação social, mas muitas pessoas não sabem que eu tenho vontade de fazer cinema. Eu amo o mundo da dramaturgia, da atuação. Então, assim, eu gosto de estar na frente das câmeras e interpretando personagens e tudo mais. Só que essa questão da apresentação, da reportagem, de ser jornalista, é algo que eu tô me descobrindo. Porque eu sempre fui muito boa em me comunicar com as pessoas, né? Então, assim, acaba que isso veio surpresa na minha vida. Sim. Mas continua no segmento televisivo, vamos dizer assim, né? E hoje em dia também, com as redes sociais, né, acaba que me ajuda bastante. Ser alguém hoje em dia significa muitas coisas. Inclusive, é querer se destacar, é ser reconhecido e entre outras coisas. E Sim. vocês, meninas, já se depararam com essa situação de como é ser alguém hoje em dia? Eu acho que a gente vive no grande dilema, porque as pessoas chegam pra você e falam, descobre quem você é, mas o tempo todo o mundo exige que você prove o que você acha, que às vezes a gente nem descobriu genuinamente o que realmente somos, mas a gente tem que provar, sabe? E mostrar para pessoas, não, eu sou alguma coisa. E a régua para medir isso acaba sendo o que você faz, o que você tem, o quanto você produz. E a lógica é aquela de que a sua identidade acaba se resumindo ao seu currículo, ao seu saldo bancário, seu trabalho, a sua faculdade, se trabalha com a internet, a quantos likes você recebe. E não deveria ser assim, né? Na verdade, eu acho que ser alguém deveria estar mais atrelado ao que a gente sente, ao que a gente constrói coletivamente, ao que a Ao gente nosso interior, sonha. né? Exatamente, Luma. Inclusive, Ana, quando eu estava estudando para esse assunto de hoje, eu fui pro GPT. O que tem hoje aí. E muitas das vezes a gente é coisas na nossa vida que a gente nem imagina o quão a gente é. Sim. E aí eu fui pesquisar. Eu falei bem assim, GPT, o que eu sou, quem eu sou. Ele me descreveu toda, porque quando a gente costuma usar sempre, ele vai usando suas informações e guardando, né? Então, quando eu perguntei, ele falou tudo que eu era.
que eu era criadora de conteúdo, que eu estudava, que eu era estagiária, que eu ajudava meus pais no mercado. Então a gente percebe que de fato a gente é muita coisa, Sim. só que a gente não tem dimensão daquilo. Exatamente. Eu acho que a nossa geração, ela tá muito rápida. Verdade. Em muitos aspectos. O que era normal antigamente, que é ir pra festas, ser jovem, festejar mesmo, sabe? Madrugar, perder noites. Hoje em dia não é algo mais comum para muitos jovens, né? Hoje a gente costuma dizer que 24 horas não é o suficiente. Que a gente não consegue resolver todos os nossos problemas. Então, eu acho que essa questão do ser você está muito associada a você se descobrir como pessoa e não aos status que levam ao seu redor, né? As amizades que você tem. A gente costuma dizer que a gente se influencia muito pelo outro, né? Sim. Então, acaba que a gente vai moldando a nossa personalidade através disso, né? Através das nossas vivências e através do nosso cotidiano ali mesmo. Porém, eu acho que essa questão do diploma, de ser bem-sucedida muito jovem, tá pegando muito nessa Os geração. jovens estão sonhando muito, na verdade, né? Que era algo que as Tudo é pessoas possível agora. costumavam a sonhar depois dos seus 25 anos. E não. Hoje você vê muitos jovens de 18 anos que saem da escola, indo para a faculdade, com pensamento de futuro, de querer realizar os seus sonhos, seja ele qual for, o sonho de ter uma casa, o sonho de Sim. dar uma vida melhor para os seus pais. Enfim, os jovens hoje estão com uma maturidade melhor e isso de festa tá ficando para escanteio. Mesmo que hoje os jovens, eles vão pra festa, eles curtem, mas eles, hora nenhuma, estão perdendo o foco. Eu acho que eles estão sabendo administrar melhor o Sim. tempo, sabe? Tendo uma visão de perspectiva de futuro mesmo. E se a gente parar pra pensar, nosso tempo virou mercadoria. Verdade. Então, mesmo que isso seja do jovem, ele acaba se dando mais no tempo dele, sabe? Administrando melhor o tempo dele, também tem uma coisa muito ruim, porque acaba que a juventude hoje, ela tá muito exausta. Ela não tem tempo mais de lazer, de tempo de qualidade, o que acaba transformando no jovem a sua autoestima, acabando no jovem a sua autoestima, porque ele acha que nada que ele faz é suficiente, que não tá bom o bastante, porque ele pode fazer 300 mil coisas no dia dele, e no final ele vai passar, poxa, deveria ter fiz nada. feito mais. Ainda Isso. tem 3 tarefas aqui que eu não dei o check, né? O ok da minha lista. Exatamente. Uma coisa que eu costumo falar para as minhas amigas é que meu tempo de qualidade é em casa, é descansando. Porque a gente faz tanta coisa no nosso dia a dia, na nossa rotina, que quando chega final de semana, gente, sinceramente, Gabriele, eu gosto de descansar. Eu gosto de assistir um filme, né? Então, assim, acaba que o meu tempo de qualidade hoje em dia pode ser diferente do seu, mas ao mesmo tempo é algo que se conecta. Sim. Porque a gente tá tão cansado que a gente não sente vontade de sair no final de semana, por exemplo. Eu vou ali, né, uma social com as amigas, por exemplo. Então, assim, essa rotina que, eu tenho que fazer tudo em 24 horas, não dá certo, não dá funciona. mesmo. Até porque você, às vezes, tá ali, né, fazendo a coisa, mas você não tem a devida atenção que você tem que dar, sabe? Por exemplo, eu mesmo tô atolada, eu confesso pra vocês, nesse final de semestre, de trabalhos pra entregar. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que fazer um por dia. Aí, vai a cabecinha, um por dia. Gabriele tá conseguindo fazer um por dia? Não! É um por semana. Não finalizou ainda? Menina, não. Vai finalizar, acho que dia 18. Meu Deus, libera Então, assim, ela, Wesk. Então, assim, eu tô correndo contra o tempo pra entregar, mas ao mesmo tempo a gente fica, que alívio, terminou, né? Sim. Finalizei um, vamos pro outro. E assim por diante. E a nossa geração tá, assim, muito rápida. Aham. A gente não pensa no que a gente tá fazendo, a gente só tá fazendo por fazer. Na verdade, a geração tá muito ansiosa. Isso. Querendo Exatamente. tudo pra agora, pra esse instante. E essa frase de 24 horas, ela não é o suficiente e de fato é muita verdade. Porque assim, é uma frase de quem tem 1000 sonhos, 1000 pensamentos, muita ansiedade, quer tudo pra esse mesmo instante. Só que a gente precisa entender que o nosso corpo ele só é um. E aí, muitas das vezes, a gente não consegue realizar tudo que a gente tem de meta pra fazer naquele dia. E beleza, velho, porque também a gente não pode colocar na nossa cabeça que a gente não conseguiu hoje, que vai ser o fim do mundo. E não, amanhã tem mais 24 horas pra gente conseguir realizar o que a gente não conseguiu agora. O que não pode é deixar pra trás de realizar o que a gente tem o desejo de realizar.
E mesmo que não seja nas 24 horas de hoje, mas pode ser no de amanhã, depois de amanhã. O interessante é a gente continuar, é a gente persistir e a gente ter tranquilidade, né? E para quem tem ansiedade, manter mais a calma, isso que agora é para mim mesma. Porque pensa numa Ela pessoa se ansiosa. auto-aconselhando. Isso mesmo, isso aí. Eu acho, gente, que isso pesa ainda mais quando a gente lembra que nem todo mundo tem as mesmas condições. Porque enquanto uns estão correndo para ter um tempo de qualidade, para fazer ali o seu trabalho, para fazer a sua academia, fazer o seu hobby, outros estão literalmente correndo para poder garantir o básico, sabe? Para poder sobreviver. Então, esse negócio de 24 horas, gente, não tem, realmente não são suficientes, sabe? Ainda mais para quem quer, como você disse, tem muitos sonhos, quer viver a vida, quer... Tem uma frase que inclusive eu vi num chapéu no show do Itapedro, que viver é diferente de estar vivo. Gente, eu vi tanto essa frase hoje, meu Deus, não aguentava mais aquele chapéu. Mas é muito verdade, É. porque a gente acaba entrando no monótono da rotina ali todo dia, fazer a mesma coisa, tentar fazer as coisas, e você tá sobrevivendo, tá tipo ali vivendo, mas não tá realmente vivendo. Não tem aquele sentimento de eu estou viva, sabe? E isso é surreal, como acaba trazendo muitas problemáticas para nossa saúde mental, quando a gente não consegue dar conta e acha que não está bom o suficiente, sabe? Quer ver uma pessoa que, agora quem tá em casa aí vai ter a noção, e também para quem tá aqui e trabalha. Por exemplo, você, não sei se Gabi também chega a trabalhar durante o dia ou só estuda. Não, só estudo. Mas a Ana trabalha, né? Eu também trabalho. E assim, a gente percebe que 24 horas ela não é o suficiente Não. quando a gente está em época de prova, a gente está em época de faculdade e tem um trabalho por trás. Quando é só a faculdade, a gente não consegue conciliar. Mas quando é semana de prova, de fato, gente, 24 horas não dá. Porque a gente tem que estudar, a gente tem que ir pra faculdade, a gente tem que trabalhar. E fora, quando a pessoa tem uma vida saudável, como você disse, de ir pra academia, ou de correr pela manhã, seja qualquer outro trabalho, né, que Sim. tenha também dentro de casa, de arrumar casa, entre outros, 24 horas não é o suficiente. E principalmente quando você mora em outra cidade, que você tem que vir para outra cidade Todo estudar. translado. Que você fica, meu Deus, eu saio de casa 3 horas da tarde, vou chegar em casa meia-noite, porque o ônibus só sai 10 horas da noite. De Sim. Itabuna, um exemplo, né? Daqui de Aham. Travessão. Sai daqui para Travessão, chega lá meia-noite. Então, realmente, não tem não. A pessoa que tem uma rotina muito extensa acaba não tendo vida para curtir, para descansar, como o Gabi disse. Então, acaba que tira pro final de semana para, de fato, descansar um pouco, relaxar. Mas aí a pessoa lembra que tem que estudar ainda. Aí vira uma bola de neve a vida. E por aí vai. Haja saúde mental. Haja Eu saúde acho mental. que essa geração que a gente está vivendo das mídias digitais é muito problemática também. Vocês estavam falando aí sobre o trabalho, sobre a faculdade e suas vidas pessoais mesmo. Eu acho que essa questão das mídias digitais problematiza demais. Porque a geração de hoje tá com aquela mania. Agora tá um hype, né? Nos TikToks, no Instagram, de estar postando os vlogs com horário. Ai, acordei 4 da manhã pra correr. Fui 5 da manhã pra academia. Cheguei em casa, 6, fiz a comida. Aí esperei, estudei um pouquinho. Aí, meio-dia, saí pra faculdade. Então, Aham. assim, essa questão do... eu consigo fazer tudo em 24 horas. E você se provar nas mídias digitais é muito problemático. Porque, como você falou, Luma e Ana, a ansiedade tá aí. E tem muitos jovens que acompanham esses influencers, né? Então, acaba que problematiza, né? Sim. Acaba gerando uma crise de pânico, que eu não faço isso que ela faz. E eu tenho a mesma idade que ela, Porque né? a Gabi consegue e eu não E eu não consigo. consigo. Quando eu era mais nova, eu já passei muito por isso. Porque às vezes a gente, quando tá formando o nosso pensamento, a nossa cabeça, o amadurecimento no geral, a gente tem a questão do imediatismo, como você falou. Eu quero tudo pra agora, mas eu entendi que não funciona assim. Entendeu? A gente, tudo no seu tempo. Agora que eu tô fazendo comunicação social, tô estudando e tô vivendo realmente o que eu almejei tanto tempo, né? Eu percebo que é tudo no tempo de Deus. Não adianta a gente ficar com pressa de acontecer algo, gente. Não vai acontecer, entendeu? Eu acho que tudo tem que ter o seu tempo, né? E é algo que é muito precioso na nossa geração e na atualidade no geral. Não só para os jovens, mas para o adulto, para o idoso. Eu acho que o tempo se tornou precioso pra gente.
Verdade. E quando acontece, falando agora sobre um tempo de Deus, quando acontece no nosso tempo, nunca é da forma que tem que ser. Vai ser assim, tudo muito rápido. Quando Deus prepara, é diferente. Olha a Gabi aí. Eu não sei se era o desejo dela estar no Itapedro. Eu lembro que há umas 2 semanas antes de acontecer o Itapedro, a gente estava aqui conversando, antes de iniciar o programa, ela falando que não sabia se ia pro Itapedro. Aí na outra semana ela disse que iria com a mãe. E aí, tudo bem, a gente ficou nessa conversa. Quando foi, uma semana depois, Gabi anuncia que iria entrevistar o Itapedro. Então, imagina Fazer a o que cobertura. Deus estava preparando para ela. Ela não tinha noção, que ela estava sem saber se ela iria ou não. E quando Deus preparou, foi algo tão grande que eu acho que ela nem imaginava que ela ia passar por isso. Pois é. Eu fui pega totalmente de surpresa, porque a oportunidade surgiu no grupo da UESC mesmo. Falaram que estavam precisando de repórteres, jornalistas para fazer a cobertura. Sim. E que se tinha disponibilidade nos 4 dias. Corta pra mim, que eu só ia quinta e sexta pra Henrique, Juliano e pra Zé Neto. Então, assim, eu falei assim, gente, eu não tenho nada pra fazer no final de semana. Botei meu nome lá, fiz o meu cadastro e eles me chamaram. Gente, na hora que eu descobri que eu realmente ia fazer parte daquilo, eu falei assim, nossa, eu vou conhecer meus artistas favoritos. Tipo, eu vou trabalhar com o que eu amo e ainda vou conhecer os artistas. Infelizmente, não consegui conhecer Henrique, Juliano e Zé Neto Cristiano, que era, né, o meu foco principal. Mas eu curti o show deles de pertinho. Eu vivi toda a emoção que eu vivo em casa escutando as músicas. Então, pra mim, isso foi surreal, foi maravilhoso. E aí, eu me peguei pensando essa semana sobre essa situação e eu fiquei tão grata, tão feliz. Porque quando a gente decide deixar o tempo levar, tipo, quando acontecer, Confiar no processo. né? Confiar no processo é tão bom, porque as coisas vão surgindo pra você. Acabou que nesse meio tempo aí, né, quando terminou a festa, a cobertura, meu Instagram foi Maquiado, oh meu Deus. Gente, ó, é uma coisa que é surreal, mas eu consegui recuperar, graças ao meu amigo, né, que ele mexe com essa questão da computação. Então eu passei os dados para ele foi lá e me conseguiu de volta, né, a conta. E meu engajamento está melhorando. É isso que eu queria dizer. Desde a cobertura eu ganhei muitos seguidores, muitas pessoas que gostaram do meu trabalho. Eu fico muito feliz com isso, porque é o que eu almejo no futuro, trabalhar com a internet, né? Eu adoro gravar vídeo, gente. Eu adoro estar aqui nesse programa, fazendo o que eu faço. É maravilhoso. Ó, eu não sei se eu tenho muito, como é que fala? Caminhão, muita estrada, não sei como é que fala, não. Mas com pouco tempo ou com muito tempo de internet, 5 anos, desejo pra você, Gabi, todo sucesso do mundo, que Deus te abençoe. E saiba que esse mundo da internet é um mundo que a gente vive muitas experiências e você já teve o gostinho, né, que foi agora tá no Itapedro. A TVI também me convidou para estar presente, mas aí eu preferi curtir esse momento com os meus amigos e família, mas fiquei muito feliz que estava lá. Nos dias que eu não fui, eu acompanhei pelo Instagram, que você postou pelo Ilhéus 24 horas, não foi? Isso aí, Maísa. Maísa, o nome dela? Maísa. Gente, essa mulher é maravilhosa. Acompanhei também ela da época da festa de Ilhéus. Aí depois vi ela com você. E assim, Gabi, sucesso pra você. Continue, invista. Se de fato é o que você quer trabalhar com a internet, grave bastante vídeo, porque na vida é tudo processo. A gente tem que fazer muito pro que a gente quer. Não adianta a gente querer e ficar só em casa esperando acontecer, não. Invista muito, grave muito vídeo. Eu tô aqui para aplaudir, para incentivar no que eu puder. Não sei muita coisa, mas também trabalho com a internet. E quando eu vejo, gente, alguém que também sonha em trabalhar com isso, com que eu sonho também, com que eu sonhava e com que hoje eu trabalho de fato, eu fico muito feliz, porque a internet é um lugar que a gente conhece muitas pessoas, a gente cria muito vínculos, a gente aprende muita coisa. O que você sabe hoje na sua faculdade, você colocando em prática na internet, você vai aprender ainda mais, porque você conhece pessoas que sabem mais do que você.
Exatamente. E você vai pegar aquelas informações de formas positivas, não há inveja, não é nada. São coisas que você vai pegar para construir também a sua inteligência na internet. Então, para você, desejo todo sucesso, que Deus te abençoe. Quero muito te ver brilhando aí pelas telinhas. Para Ana também, não sei se é o desejo dela, mas Ana é modelo, viu, gente? Ana é modelo. Ela Ana já é logo mais low profile, né? Assim que fala? é mais dela. Ela é isso aí. O perfil até gente, o perfil privado, uma pessoa É, linda também. dessa, né? Eu fico, E é meu Deus. modelo, viu, rapaz? Já abri, gente, já abri. Mas eu acho muito legal, porque tudo isso que vocês estão dizendo casa muito com o nosso tema de hoje, né? Sobre o que a gente é. E como nossa autenticidade é tão forte que acaba indo pro nosso trabalho também, sabe? Porque muitas vezes a gente fica escondidas, né? Assim, não. E trabalha às vezes com coisas que nem gostamos, só pra manter alguma coisa, pra provar alguma coisa pra alguém ou pra uma manter uma sociedade. aparência, né? Exatamente, um status, alguma coisa. E aí você falando de Gabi aqui, eu falo, meu Deus, caramba, porque é muito legal ver o quanto ela gosta. Os olhinhos chegam a brilham quando ela fala. Os olhinhos dela brilham falando e ela tá tipo assim, conseguindo entrar nessa carreira, né, da internet, conseguindo engatar nas coisas que ela gosta. Isso é, tipo, muito bonito de ver. Ela tava falando, eu, tipo... Eu acho que essa questão também que a Ana tá falando, né? Pega também a questão do diploma, né? Sim. Hoje em dia, pra você se validar nas redes sociais, você tem que ter um diploma, gente. Não sei se com você em casa funciona dessa forma, mas hoje em dia a nossa geração também tem essa questão, né? Ai, se eu tiver um diploma, eu tô bem na vida. Não que isso também não seja errado, tá, gente? É certo, mas eu falo na questão do imediatismo, da gente querer as coisas muito rápido. Também essa questão de fazer a faculdade, de passar logo no vestibular, né? E engatar logo no curso que você deseja, é algo que tá pegando muitas pessoas, né? Logo após que você termina o seu ensino médio, você fica com aquela ansiedade de começar logo, de querer logo, né? Ter a prática, as aulas. E não é assim. Às vezes a gente não vai passar de primeira no vestibular. Às vezes a gente, né, vai ter que ficar ali 1 ou 2 anos estudando para conseguir passar no curso que você deseja. Mas é só você confiar no processo. Eu acho que essa questão da ansiedade, das crises, está pegando muito os jovens hoje em dia. E isso me preocupa também, porque eu já fiz parte, né, dessa questão das crises de ansiedade e tudo mais. E hoje em dia eu consigo lidar. Eu aprendi, eu entendi que é tudo no seu tempo. Mas tem pessoas que eu converso que eu vejo que é totalmente diferente. Eu falo assim, meu Deus, essa pessoa vai sofrer tanto na vida. Vai perceber que a vida não é um morango. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque essa rotina fake que a gente acaba criando também nas redes sociais pode prejudicar o outro. Sim, é verdade. Às vezes a gente até para pra pensar assim, será que eu tô vivendo errado? Porque eu fico, poxa, eu tenho tal idade e eu preciso conquistar mais coisas. Era pra eu ter conquistado mais coisas, era pra eu ter isso, era pra eu ser aquilo. E não sou ainda. E a gente cai muito no erro de olhar pro lado e se comparar. Tipo, não, eu tenho 19, Gabi tem 19. Não, mas Gabi, ela tem isso e eu não tenho nada ainda. E a gente fica, caramba, velho, que loucura. E aí a gente para muito pra pensar naquilo de, tipo assim, não é justo, sabe? Porque a gente tem que considerar que as pessoas têm suas próprias batalhas, têm seus próprios privilégios, suas próprias ausências. Então, levar tudo isso em consideração é importante, porque às vezes você não conseguiu ainda, mas vai conseguir no seu tempo. Calma, só respira e continua, sabe? E tem que ter esse entendimento, como você falou, isso, sair dessa bolha de tipo, não, Ana, tá tudo bem, não precisa se comparar, tá? Vai dar certo. Mas também não pode parar, né? Não, Tem exatamente. que persistir no que você idealiza. Continuar lutando. Só Continuar que lutando. tudo com muita calma para não criar ansiedade, que é o terror dos jovens hoje em dia. Então, por isso que eu sempre indico para as pessoas a fazerem terapia. Até mesmo quem não passa por nenhuma situação, que eu acho que é impossível hoje, né? A pessoa fala assim, ó, eu tô bem 100%. Acho que hoje não existe, não. Não existe. Eu sou muito sincera nas minhas falas, porque eu já fui a pessoa de falar isso, que eu tava bem. Até conhecer a terapia e perceber que a gente não tá bem 100% o tempo todo.
Sempre tem algo que cria ansiedade na gente. Seja o futuro, seja um relacionamento, seja os desejos, seja porque Gabi comprou um copo novo e eu não consegui comprar ainda, que eu tenho mais idade do que Gabi, seja porque Ana é desse jeito e eu não consegui ser ainda. Então, tudo isso acaba criando ansiedade ainda mais Sim. para quem tem a cabeça pequena, né? Minha família costuma falar assim, que tem muita gente com a cabeça que fica a cabeça pequena. Tipo assim, que se diminui muito, sem precisão. Porque às vezes você não é menor, mas você, porque vê que Ana é desse jeito, que Ana com 18 anos já Sim. conquistou o mundo e você não conquistou ainda. E não é assim, não. E pensa que tá Pois atrasada. e não é. Não é. A cabeça ficou pequena e a gente precisa abrir. Só que muitas vezes a gente tem que ter alguém do nosso lado que mostre que a gente não é pequeno como a gente está achando que a gente é. E isso pode ser um amigo, mas também pode ser uma Sim. terapia. Exato. Tipo assim, poxa, eu não consegui comprar um carro ainda, mas caramba, eu tô trabalhando. Pois é. Eu consigo me dia eu sustentar. chego Eu consigo. Você sabe? não é pequena, coloque isso na sua cabeça. Que só em você estar vivo todos os dias, trabalhar, acordar cedo, ir atrás do que você realmente quer. Sim. Você não é pequeno, não, gente. Tem que perceber isso. Exatamente. Olha, Luma tava falando uma coisa, eu vi esses dias no TikTok, que as nossas palavras, elas são afirmações. E tem E poder. tem muito poder, ou seja, pratique a sua própria lei da atração. Por mais que você não tenha conquistado, por exemplo, como a Ana falou, o carro na mesma idade que Luma, Sim. né, conseguiu conquistar o dela, um dia você vai chegar lá. Jamais admita pra você que você não consegue fazer algo. Se diminua, no caso, né? Não se diminua, É. porque isso não vai gerar algo positivo pra você. Você não vai ganhar aquilo só porque você, né? Aparentemente se negativou, vamos dizer assim. Exatamente. Então, assim, se afirme como pessoa, sempre queira buscar atrás do seu. Porque se você falar, eu não consigo, e você não fizer nada pra conseguir isso, Não vai realmente você conseguir. não vai conseguir. Não vai mesmo. Sinto lhe dizer, né? Mas essa é a lei da vida. Pra você conseguir algo, você tem que correr atrás, você tem que lutar. E por mais que, como a Ana falou, que você não tem as mesmas condições financeiras do pessoal que você acompanha na internet, porque hoje em dia eu vejo que isso é uma problemática gigante, né? Essa questão do status social, a sua situação financeira, ela é muito importante, né? Pra medir como você vai conseguir as coisas hoje em dia. Não se assuste, porque por mais que eu não tenha a mesma condição financeira que você, né? Às vezes eu posso conseguir algo um pouco mais tarde e você pode conseguir primeiro que eu, por exemplo, né? Isso vai muito da cabeça, da personalidade e da determinação de pessoa para pessoa. Sim, lembrar que a vida, ela não é uma linha reta, sabe? Muito menos uma competição, sabe? Verdade. A gente vive de altos, de baixos, mas o importante é não desistir. Como o Luma falou, é persistir. Se você tem um sonho, velho, corre atrás, uma hora chega. Independente se fulano conseguiu primeiro do que você ou não, uma hora vai chegar, porque o que é seu sempre vai Tá pra guardado. você. E outra, quando é pra ser seu, ninguém consegue tomar, não. Exatamente. Eu carrego muito essa frase comigo. E sabe algo que a gente percebe que quando a gente quer, a gente consegue, e é nas coisas mínimas, é na academia. Eu comecei na academia, gente, pegando 10 quilos, a barra de 10 quilos. Só que aí, eu fui começando a olhar vídeos no TikTok e foi me induzindo a querer pegar mais. Hoje, eu faço a elevação pélvica com 30 quilos de cada lado. 60 quilos. Então, a constância, a persistência, é o querer, né? Então, a gente está falando de academia, que é coisa mínima. Imagine do nosso sonho de ter um carro, de ter um apartamento. A gente tem que lutar e correr atrás, e todos os dias. Sim. Não é hoje, não é amanhã, e só amanhã não. Ou não é só hoje e só depois de amanhã. Tem que ser todos os dias, é um processo. E tudo na vida é processo. É academia é o processo, nosso sonho é o processo. Nossa vida em si é um processo. Exatamente. E é gradativo, né? Não Sim. vai acontecer assim, É. como você disse, é constância. Você faz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, depois mais um pouquinho de novo, até uma hora que vai chegar, gente, vai acontecer. Exatamente. Ótimo. Quando acontece é bonito, viu? Meu É bom Deus. demais. Sabe aquela música, ô Vitória, chega. É tipo aquela música, você fica muito feliz e fica tipo assim, nossa, eu consegui, eu nem tô acreditando que isso tá acontecendo comigo, mas tá. Acredite, porque é real. Verdade. Meninas, chegou o nosso fim já. Já? Passou muito rápido hoje, não foi? Passou. O assunto Foi. rendeu. Gente, como é bom estar aqui toda quinta-feira. Eu particularmente adoro, tá? Hoje eu viajo, inclusive. Tem São Pedro de Ibrapitanga. A gente já curtiu a Quintabum, agora partiu Ibrapitanga.
E vocês, meninas, já acabaram as festas por aí? Ana me disse que não curtiu. Não curti, mas eu trabalhei, viu? Olha, Trabalhei. parabéns! O dinheiro entrou. O importante é O isso. bom dinheiro entrar. É. Gente, eu fiquei chocada que a Ana foi pra festa, entendeu? Eu não entendi. trabalhei no Itapedro, amiga. Foi. Trabalhei no stand da Rota. Sério, Ana? Sério. Inclusive, eu até apareci no Instagram do Itapedro. Sim, eu O vi. story lá, Eu assim. descobri Ah, eu que não ela vi foi não, pra gente. festa dessa forma. Ai, eu não fiquei acredito. chocada. Perdi. Pois é, menina, eu fiquei... Nossa, eu tô chocada. Eu fui pro camarote do ladinho do palco ali. Acho que é o camarote do prefeito ali, né? Perfeito. Trabalhando. Aí eu... E eu ali do ladinho O dela, eu camarote não teve, sabia. teve camarote do prefeito, foi? Teve Ah, em cima do palco, mas no assim, caso. em cima do palco. Ah, É que trabalhando. Aí eu cheguei lá e eu filmei que posso tirar um vídeo seu. Aí eu não queria, né? Eu falei, não, não. Aí a minha chefe, ela chegou, não, vai sim, vai. Aí eu apareci. amei. E é isso, gente. Beijo pra vocês. Me acompanhem nas minhas redes sociais, Luma.montagil. E agora as meninas irão falar o dela. E desejo pra vocês um final de semana incrível. Amanhã já é sexta-feira, sextou. E quinta-feira, 10h30, estaremos aqui na TVI Conexão Pop. Então, chegou ao fim, felizmente. Mais beijo. Até quinta-feira que vem. Beijo, gente. Até o próximo EP do Conexão Pop. E siga eu e Ana nas redes sociais, tá? É verdade. Gabriele Montaigne. E Ana Vitória. beijo! Beijo.